Então, o nosso webinar é sobre nova tecnologia para projetos de terraplanagem. A agenda do nosso webinar, a gente vai apresentar primeiro o cenário atual do projeto de terraplanagem, apresentar a ferramenta Gradient Optimization, demonstrar como ela cria um platô simples e um projeto mais complexo, a integração dessa ferramenta com as ferramentas de projeto e alguns cursos EAD da MapData. Bom, primeiro eu vou falar de quem nós somos. Nós somos a MapData, é uma empresa provedora de soluções de CAI, CAD, CAM, EDM e PDM, tá? Ela foi fundada em julho de 1991, tem um bom tempo, em Americana, para atuar no mercado de software para projeto e gerenciamento, tornando-se um pouco tempo uma das mais importantes empresas do setor. Hoje nós temos unidades além da cidade de Americana, onde fica a nossa matriz, e essa da foto. Nós temos também estamos presentes também em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Belém e Canoas, onde a gente atende as maiores e as menores empresas dos mais diversos setores e portes. Atualmente, ela é o principal parceiro da Autodesk na América Latina. Quem eu sou? Eu sou Guilherme, eu sou formado em computação e engenharia civil, fiz MBA também em gerenciamento de projetos pela Universidade de Taubaté. Eu trabalho com projetos de obras desde 2003, tá? Trabalhei já em grandes projetos de rodovia, como a duplicação da Regis Bittencourt, de infraestrutura em diversos loteamentos, reurbanizações municipais. Também trabalhei com ferrovias, tá? Eu trabalho com BIM desde 2010, quando eu comecei a adotar o uso do Autodesk Civil 3D. Desde o ano passado, eu faço parte do time da MapData como especialista técnico para arquitetura, engenharia e construção. E também tenho atuado na divulgação e adoção de tecnologia BIM em diversos órgãos e empresas. Agora, falando um pouquinho sobre o cenário atual, primeiro vamos contextualizar, né? O que é um projeto de terraplanagem? É uma operação que é destinada a conformar o terreno existente aos gabaritos especificados em projetos, né? Ela leva em conta diversos fatores, como a sondagem, que faz a caracterização do solo, balanceamento de corte e aterro, escoamento superficial. E o projeto de terraplanagem, ele está presente em basicamente todas as disciplinas e portes da construção, como rodovias, loteamentos, indústrias, comércios e residências. O projeto de terraplanagem, ele leva em conta tem uma grande importância com relação à qualidade e ao custo. A qualidade é porque você tem que ter uma prevenção de erosão, assoreamento de corpo d'água, contenções, né, um controle de umidade, de estabilidade desse solo e os tipos de solo que você vai utilizar, né? É comum você fazer troca de solo, é comum você fazer uma importação de um solo, uma substituição, né? Porque você precisa ter essa sua terraplanagem necessita ter uma estabilidade, né? Porque nós vemos quando acontece com chuvas, né, que assolam o nosso país, por exemplo, o deslizamento de terra, né? Não necessariamente por causa de projetos de terraplanagem, por causa do próprio terreno natural mesmo, né? Mas essa é a importância do projeto, né? Você tem que fornecer estabilidade para a sua construção. E a contraponto da qualidade vem o custo, né? Porque ele tem um custo significativo em relação ao custo total de uma estrada, por exemplo, de um loteamento, por exemplo, tá? Então, você precisa, né, fazer o possível para balancear isso. O quê? O corte e o aterro. O que você vai extrair de material e o que você vai trazer de material, né? Se for o caso, né, existem diversos lugares onde é praticamente impossível você aproveitar o material que tem ali na área, né? Você tem que trabalhar com importação durante todo o seu processo de terraplanagem. Mas, né, é muito comum aqui no Brasil você
fazer o balanceamento para minimizar esse empréstimo e esse botar fora, né? Que é você retirar esse material e depositar em outro lugar. Aqui a gente tem uma planilha só de demonstração, né? De uma quantidade de terraplanagem, né? De escavação e carga, transporte e depois a compactação disso, né? E você vê que se você aumentar, né, 10%, né, de 32 vai para 35. Então, se você aumentar aí 1.000 metros quadrados de volume, você tem um custo de R$ 11.000. Então, você vê que o projeto terraplanagem, né, o bom projeto de terraplanagem, ele não faz movimentação de terra desnecessária, né? Ele vai fazer o possível para que você faça a menor movimentação e também, né, minimizar empréstimo ou botar fora, porque o item transporte em caminhão basculante ali, você trabalha com distância, quanto maior a distância de transporte, maior o custo, né? E os custos envolvidos hoje também, né? Esse valor aqui de 4,66 para corte e aterro é muito baixo, né? Existem locais onde esse custo de escavação é muito maior, né? Litoral, por exemplo, é bem maior o custo para corte. Então, o bom projeto ele tem que ter uma qualidade muito boa, né, nos itens de gerenciamento e de fiscalização, e também tem que ser um projeto que minimize os custos, tá? E para a gente fazer isso, né, a gente sempre vai utilizar a gente sempre vai sugerir o BIM, né? Por quê? O que que o BIM traz para você, né? Na parte de projetos de terraplanagem, não só de terraplanagem, de infraestrutura como um todo. Quando você utiliza o BIM, você tem desenvolvimento de projeto muito mais ágil, com as informações completas durante todo o ciclo. Então, quando você tem um projeto de infraestrutura, onde você tem a topografia, tem a terraplanagem, durante a fase de projeto, você tem essas informações o tempo inteiro. Você não perde elas, você não, né, você não vai ter, eles são amarrados, eles são atrelados, eles usam a mesma base, né? Onde você vai ter, é possível, durante uma fase de execução, buscar as informações de projeto. Também permite uma maior interoperabilidade entre as disciplinas, quantitativos sincronizados com o modelo. Por exemplo, você tem um projeto de terraplanagem, você passou lá para o projetista de drenagem. Ele vai utilizar as suas cotas do projeto acabado para fazer, por exemplo, né, a cota de topo de um posto de visita, de uma boca de lobo. Vamos supor que, porventura, você tenha que alterar esse projeto e rebaixar ele em 1 metro, tá? Quando você trabalha em modelos que não são BIM, você vai ter que fazer a alteração e passar para o seu projetista de drenagem. E aí ele vai ter que atualizar o projeto dele. Quando você trabalha em BIM, essa base ela é compartilhada. Então ela permite com que você salve o seu projeto, o seu terreno acabado, né? E o projetista de drenagem, ele importe no projeto dele o seu terreno. Então, se você mudar o projeto dele, dinamicamente vai alterar o projeto de drenagem, né? Todas as alterações que você fizer, ele vai acompanhar isso de maneira muito mais dinâmica, automática, tá? E os quantitativos, né? Por exemplo, você tem lá 60 postos de visita. Se você trabalha no AutoCAD, você vai lá manualmente, conta cada posto de visita. Se precisar alterar, tirar, depois que você fez todas as alterações, você vai lá e conta novamente. No BIM, você gerou uma tabela, você gerou um relatório. Um relatório não, porque o relatório você imprime, né? Mas você gerou uma tabela, qualquer alteração que você faça no seu modelo, ele vai atualizar. E no final você gerou o relatório e já vem com a quantidade correta, tá? Outra coisa também muito importante do BIM é aproveitamento da base de dados, da sua base de dados do projeto para tudo. Para extração de quantidades, para aprovação, para cronograma, para obra,
tá? Então, o seu projeto, ele não acaba quando você entrega para o cliente, né? O cliente, ele pode usar o seu projeto em BIM para fazer o acompanhamento da obra, para extrair quantitativo, para gerar um cronograma, interligando ele com outras ferramentas, tá? Então, se você tem uma base de dados que permite ter informação durante o tempo todo, então você vai ter um as-built muito mais confiável, né? E o seu acervo, né, principalmente para quem trabalha como órgãos públicos, ele é inteligente, porque tudo que você alterar nessa sua base, ele vai estar sempre atualizado. E ele é real. Ele não vai. Se você já fez um projeto de um de terraplanagem em um bairro, você não vai depois, você fez o seu as-built, você não vai precisar depois ter que levantar se você precisar fazer uma outra intervenção naquele bairro. Aquele acervo ele vai te servir. E uma coisa muito importante do BIM também é a capacidade de aprimorar o modelo para novos projetos. O BIM trabalha muito com maturidade, né? Então, você vai, de acordo com o que você vai utilizando projetos em BIM, você vai amadurecendo o seu modelo, você vai exigindo mais do seu modelo do seu template, do seu acabamento, dos seus objetos modelados, seus equipamentos, tá? Então, essa capacidade de aprimorar o modelo para novos projetos, ela faz com que o BIM tenha uma melhoria contínua, tá? E falando um pouco de ferramentas BIM, né? Para a gente já chegar nessas tecnologias, nós temos, por exemplo, o InfraWorks. O InfraWorks é um software muito interessante porque ele permite com que você crie um modelo digital de um terreno onde você não tenha levantamento, onde você não tenha nenhuma informação, tá? E permite você fazer estudos nesse terreno. Então, vamos pensando assim, por exemplo, num órgão público, uma empresa pequena que precisa, né, demanda de fazer alguns estudos. Imagina você poder fazer um projeto de um loteamento, de uma implantação de um comércio, sem nem ao mesmo ter levantado, estudar a área, estudar volume, ou estudar uma drenagem de um bairro, sem nem ao menos estar lá, tá? Isso tudo com um nível de precisão muito bom, não substitui uma topografia, é claro, mas você já vai ter um projeto muito assertivo. Melhor que você, por exemplo, pegar uma foto aérea e fazer né, uma achura, né, fazer uma delimitação ali e estimar, né? Outra ferramenta muito interessante para trabalhar com terraplanagem é, por exemplo, o Recap. Ele é uma ferramenta para quem trabalha com drone fazer o processamento, tá? Gerar as ortofotos, o modelo digital de elevação. Então, por exemplo, você vai ter um projeto onde você tem a base, depois você com um drone vai levantando e vai fazendo as camadas, entendeu? Ele vai fazendo esse processamento, vai gerando essas novas surfaces para você, que você pode fazer esse acompanhamento, né? Falando também em uma outra ferramenta, né? Tem o Autodesk Civil 3D, que é a ferramenta mais indicada para projetos de infraestrutura, porque ela trabalha basicamente com as disciplinas que você mais utiliza no seu projeto, como traçado geométrico, divisão de, de parcelamento de solo, terraplanagem, drenagem, né? Na verdade, redes gravitacionais, né? Tanto drenagem quanto coletora de esgoto, redes pressurizadas, como rede de água, permite você fazer notas de serviço, cálculo de volume. Existem diversas plugins que você pode instalar e fazer melhor análise do seu projeto, como, por exemplo, o Dynamo, que permite você automatizar, o Vehicle Tracking, que permite você simular o trajeto de um carro, de uma carreta, né? Você tem o Docs também, onde é um ambiente onde você permite você armazenar os seus arquivos, compartilhar com seus clientes, controlar revisões, controlar versões do seu projeto, tá? E pensando nisso, né, a gente chega antes de falar de uma nova tecnologia, a gente precisa entender como funciona, né, a parte do fluxo de trabalho para projetos de terraplanagem, né? Então, você vai sempre receber um projeto conceitual, uma topografia, né, para você
iniciar o seu projeto. Você vai fazer as suas premissas de projeto, né? Como vai ter que levantar certidões, né? Certidão de uso de solo, zoneamento, grid máximo e mínimo de arruamento, por exemplo. Sentido de águas pluviais, se tiver uma estação de tratamento, se tiver o sentido do esgoto, se tiver uma estação elevatória, né? Contenções, caso se faça necessário. Depois você vai para as análises. O que você vai analisar? Declividade, o sentido do escoamento natural, tá? Você vai pegar a sua surface, né, o seu terreno, e vai fazer as análises para verificar qual vai ser o melhor desenvolvimento do projeto. Depois, na parte de desenvolvimento, você vai dar o detalhamento que o projeto necessita. Por exemplo, criação de alinhamento, criação dos perfis das ruas, né, ou perfis e cortes de um platô, surface de comparação para você verificar onde você está cortando e aterrando. E depois você vai fazer o quê? Provavelmente a aprovação disso, né, desse seu projeto, onde você vai mostrar os volumes, as contenções que são necessárias, né, onde você vai aprovar esse projeto desenvolvido, ou vai ter que revisá-lo, né, e depois você vai entregar ele para um projeto executivo. E aí, surgiu dentro desse fluxo uma nova tecnologia, que é o Grading Optimization, tá? Eu tenho um vídeo aqui para apresentar ele, rapidinho. Muito bem, né? E o que é essa nova tecnologia, né, esse Grading Optimization? Ela é uma ferramenta para estudos de terraplanagem, tá bom? Onde ela leva em conta as declividades e os platôs do projeto, permitindo um melhor balanceamento de corte-aterro, tá? Verificando também as violações de declividade, permitindo menos movimentação de terra, tudo isso muito mais rápido, alinhado com as premissas de projeto e reduzindo os custos de terraplanagem. Então, além disso, ela é simples e bem efetiva. E os resultados que você obtém, eles podem ser aprimorados, tá? A gente vai demonstrar isso nesse web. Como eu disse, ele é uma ferramenta do Autodesk Civil 3D 2022, tá bom? Ele fica dentro da aba Analyze, tem um cantinho lá dele, lá, Grade Optimization, tá? Que permite você fazer, definir os objetos e otimizar depois, né, isso daí, esse seu estudo, tá bom? Alguns, né, parceiros nossos vieram, olha, apareceu aqui, eu tenho que instalar, ela é gratuita, eu pago alguma coisa. Então, essa função ela vem com o Autodesk Civil 2022, tá? Você não paga para utilizar, ele não demanda nenhum custo adicional, você não precisa baixar nenhum plugin, ela já acompanha a sua instalação, tá? Agora vamos entrar um pouco mais em como ela funciona, tá bom? Então, vamos pensando um platô bem simples, né? Como que eu iria criar? Então, o que você precisa para ele, né? Você precisa, primeiro de tudo, de uma surface da sua topografia, tá? É imprescindível você ter uma surface de topografia. Aí, vamos pensar assim, né? Você recebeu a linha amarela, que é um polígono, qualquer linha, tá? Fechado, tem que ser sempre fechado, ele não pode ser aberto, delimitando a área. Então, dentro dessa linha amarela é onde eu quero fazer o meu platô. Você precisa criar um polígono
delimitando essa área. Seria a linha vermelha, tá? Onde vai estar o seu talude, tá bom? Onde o seu talude vai se conformar. E também, essas duas linhas azuis, elas são o sentido da declividade. Então, você tem que colocar o sentido que você quer. Então, eu estou indo do lado esquerdo, tá? Partindo para o lado direito, por cima e por baixo. O sentido que você criar a sua linha, né, a sua polilinha, é o sentido que ele vai levar em conta para a declividade, tá ok? E como é que você faz, né? Eu já tenho esses polígonos, eu criei essas linhas. Aí o Grading Optimization, ele tem algumas opções. Então, você tem o Grading Objects, onde você vai poder criar ponto baixo, linha de drenagem, zonas, os building pads, que são a parte de platô, estacionamento, calçadas, tá? E, então, por exemplo, aquele platô, né, aquela linha amarela, vai ser uma zone, né? Então, você seleciona aquilo lá, aquela linha, e ele vai aparecer para você esse Zone Properties, onde eu coloquei um da linha vermelha e um da linha amarela. Você pode ver pela cor. O da linha vermelha eu chamei de limite. Eu coloquei que ele permite uma declividade máxima para tudo de 30% e uma mínima de 1. E ele é ali no penúltimo item ali, o grading limit, tá? Eu coloquei, ele é o limite do meu grading. No platô, eu coloquei uma declividade menor, 5% dentro desse meu platô, tá? Com a mínima também 1, e pode ver que o grading limit eu não coloquei. E como eu disse para você, as drain lines, né, que é aquela linha azul, ela não tem muita opção de você criar. Então, você tem que criar do ponto alto para o ponto baixo, tá ok? Aí, você clicando lá no botão Optimize, ele vai abrir para você um ambiente do Grade Optimization, onde permite você fazer algumas opções, como declividade máxima e mínima, né, o balanceamento que você quer, se você quer que sobre mais terras, né, ou não, minimizar a movimentação de terra ao máximo ou não, você não se importa tanto com essa movimentação, tá? Você pode definir esses parâmetros ainda antes de começar a rodar. A partir do momento que você roda o Grid Optimization, ele permite você ver algumas coisas, como, por exemplo, o relatório de volume, tá? Ele vai fazendo interações. Cada alteração, né, nesse platô, é uma interação. Então, você pode fazer várias ou poucas, tá? Vai depender do seu uso. Permite você ver qual é o sentido que a drenagem está tendo, tá bom? Dentro desse seu platô. No caso de violações, por exemplo, se na área vermelha é onde eu estou com uma declividade maior que aqueles 5% que eu coloquei como premissa de projeto, tá bom? Aí, você clicou no Optimize, ele começa a rodar, tá bom? E você vai verificando dentro dessa sua do Gradient Optimization, ele vai modificando para você ali, balanceando corte e aterro, tá? Até que você vá lá e clique no stop, tá? E para mim aqui tá bom, beleza, gostei, tá bom? Você tem um resultado onde o amarelo seria a sua área mais plana. Você pode ver que ali ainda deveria ter muito mais, ter deixado rodar mais. Mas entre a área amarela e a área vermelha é onde está o meu talude máximo, tá? Onde eu tô deixando minha área para talude. E ali a minha linha azul é a minha linha de drenagem, tá bom? E aí você já rodou o Grade Optimization. Aí pensando num projeto um projeto um pouco mais complexo, a gente sabe que projeto de terraplanagem não é só um platô, né? São diversos patamares, tem ruas, calçadas, acessos, né? Tem loteamento, tem planta, tem estacionamento, é comercial, é industrial, né? Como é que você faria isso, né? Então, o Grade Optimization também serve para você fazer isso, como eu disse, né?
por exemplo, os building pads, você vai pegando cada lote, cada patamar e vai definindo ou uma elevação mínima e máxima, tá? No caso ali eu coloquei até 15 metros de diferença, mas você pode colocar com uma elevação fixa. Você pode criar uma calçada também, com uma declividade, tudo bem? Então você vai criando, né? Você vai colocando cada componente dentro do, 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 do ambiente, né? Do Gradient Optimization, para que você, quando for fazer o estudo, você vai criando mais e mais objetos para vocês levar em conta na hora de fazer o seu estudo, tá? Então, falando, né, sobre projetos mais complexos, como ele funcionaria? Aí a gente tem um vídeo aqui da própria da ferramenta, onde, né, no caso aqui seria um comércio, onde eu teria um estacionamento, teria a área de prédio, né, predial mesmo, que é um platô só, teria uma área de escoamento de água, tá? Então, você vai criando cada um desses elementos. Esses elementos, né, como eu disse, são polilinhas. Então, se você receber o arquitetônico em AutoCAD, você consegue fazer. E na hora que você manda otimizar, ele vai levar em conta todos esses objetos. Então, ele vai fazer lá para você, né, o seu platô principal, vai levar em conta a sua terraplanagem do seu estacionamento, para que você tenha sempre um bom resultado. Pensando já, por exemplo, em um loteamento, né, você cria lá, você delimita a área de estudo, delimita cada lote, né, e depois você manda rodar da mesma maneira. Ele vai levar em conta cada objeto, cada parâmetro de cada objeto e vai definir para você ali a sua área de estudo, né? Com volume, quanto que vai ter de importe ou botar fora, tá? Outra coisa também que é uma boa utilização para ele, por exemplo, é quando você trabalha em obra de arte, onde na cabeceira, né, da obra de arte, você consegue, por exemplo, se você tiver um muro, né, como é que vai ficar em relação ao muro? Então, você tem ali um, um, um estudo de como como vai ficar aquele trecho da obra de arte, e você consegue depois gerar, né, o terreno adequado. Aí, né, você fez as suas análises, o que você tem que fazer? Daí você vai fazer a integração, né? Porque ele faz ali um projeto, aí você vai precisar, às vezes, inserir um eixo, gerar um corredor, gerar um perfil, uma seção, né? Então, como que você faz a integração do que você estudou no, pelo, pelo Grid Optimization com o restante das ferramentas de projeto que tem, por exemplo, no Civil 3D? Resultado que você tem, você consegue extrair, né, ou criar, ou fazer ou atualizar uma surface que já existe, tá? Então, você cria uma nova surface com, por exemplo, estudo de massas. Essa surface você vai poder trabalhar como se fosse a surface por exemplo, de topografia, tá? Então, você vai poder depois criar o que você precisar. Outra coisa também que ele gera, de cada objeto que você converteu, seja ele uma zona, uma drain line, as áreas de platô, os building pads, tá? Você cria feature lines dela. Como eu disse, aí é onde você consegue aprimorar o seu modelo, tá? Aí você pode editar a altura, na cota de cada um desses objetos. Quando você cria ainda a feature line, ele te dá a opção de você criar num site novo, onde você pode inserir todas aquelas feature lines lá e depois, de maneira que permita o melhor controle dessas feature lines, você gerar depois notação de talude, se precisar, né, pelo grading. Então, você consegue depois, com esses dois objetos, né,
gerar o que você precisar. Além disso, se você criar um ponto baixo, ele gera os pontos, tá? Que você criou, tá bom? Daquilo que você vem utilizando. Outra coisa, né? Você gerou então a Surface. Você pode criar corredor baseado nessa como target aquela Surface. Você pode editar essas feature lines para aprimorar. Você pode criar perfil e seção dessa nova Surface. Você pode fazer uma Surface de comparação, tá ok? E aí, como que funciona, né? Então, nós temos aqui um vídeo onde gerou uma análise pelo grading, e aí depois você vai criando o seu projeto normal. Ah, eu tenho que criar um acesso. Então, crio o acesso e já vou, né, utilizando ele para fazer o meu projeto, tá? Daí é como você cria o seu projeto de loteamento, de sobre a terraplanagem normal mesmo, né? Aí tá criando a seção tipo, né, do acesso. Esse material aqui, inclusive, está na nossa aula, tá? De, do, que nós temos no nosso treinamento. Isso aqui é um material nosso. Então, você consegue gerar o corredor, né? E depois você consegue integrar essa surface do corredor com a surface que você gerou no seu Grade Optimization, tá? E aí, a que você gerou lá, você consegue trazer depois para gerar sua, seu projeto acabado, né? Então, dentro desse novo fluxo de trabalho, né, com essa nova ferramenta, o Grade Optimization ele vai entrar antes de você desenvolver o projeto. Vai entrar na fase de análise. Inclusive, você pode fazer alguns estudos, né, de, de possibilidades de terraplanagem antes mesmo de ter, né, desenvolvido um projeto muito mais robusto, né? Você já consegue ter algum tipo de volume para isso, tá? Tem uma pergunta aqui da, do Roberto, que ele tem instalado o Civil 322, mas não tem essa ferramenta, seja alguma suíte específica. Olha, você tem que... eu sugeri você entrar em contato com o nosso suporte, tá? Provavelmente você tem que atualizar o Civil 2022, tá bom? Se ele veio, dependendo da versão dele, né? Já tem 2022.1, 2022.2. Aí você atualizando, ele já está disponível para você, tá bom? Muito bem. A gente falou, né, mostrei nosso vídeo do nosso treinamento, né? Vou aqui trazer para vocês, né, os cursos de EAD que a MapData tem. Então, dentro desses cursos, tá? Nós temos aqui, só tratando de Civil 3D, por exemplo, nós temos introdutório, onde a gente aborda muito sobre as possibilidades da ferramenta, e depois nós temos alguns outros módulos que vai destinado ou da sua área de atuação, né? Ou, por exemplo, se você quiser uma especialização melhor. Por exemplo, para quem trabalha com drenagem e saneamento, né? Nós temos drenagem e estudos hidrológicos. Para quem trabalha com estradas e geotecnia, né? Caso de DR, DENIT, você pode... Nós temos um módulo de estradas e geotecnia. Para quem trabalha com, no caso, parcelamento de solo e movimentação de terra, temos o loteamento e movimentação de terra, tá? E nós temos já dentro do loteamento e movimentação de terra, nós temos já as aulas do Grade Optimization, tá bom? Para quem
até perguntou aqui, né? No caso, né, não é uma plugin isso aí, você não instala como, por exemplo, o Vehicle Tracking, o Geotechnical Model, o River, que você faz o download dele como plugin e instala. Não, ele é uma atualização. Se o seu 2022 não tem, você fazendo a atualização dele, ele já vai estar disponível para você dentro da, da, da aba Analyze, tá bom? O Edson Araújo quer tratar no curso de Geotecnia. No de estradas, o de estradas, é, nós temos aqui de geotecnia, tem um módulo do Civil 3D chamado Geotechnical Model, que ele permite com que você trace o perfil de sondagem do seu estudo de sondagem, né, do seu relatório de sondagem, com as camadas, né? Então você tem lá a camada, por exemplo, sítio argiloso, né? Com pedra, com pedregulho. Você vai descrevendo isso, ele vai montar um perfil de sondagem para você, e você pode adicionar isso no perfil, criar surfaces, tá? Esse é a parte de geotecnia desse módulo. É um plugin que o Civil 3D tem que se chama Geotechnical Model, tá bom? Falando um pouco da MapData, nós temos, né, os nossos canais de comunicação, nós temos suporte, tá? Então, se você adquiriu com a gente uma coleção, um software da Autodesk, você tem acesso a esse suporte gratuito, tá? Você pode mandar um e-mail para a gente e a gente vai te atender, seja essa dúvida de instalação, ele não está conseguindo instalar ali minha licença, a gente vai dar esse suporte, como também para quem faz os nossos treinamentos, principalmente os EAD, pode entrar em contato com a gente, que a gente também faz esclarecimento de dúvidas através do nosso suporte, tá ok? Então, se você tiver um interesse, o EAD, eu vou ter uma dúvida, como é que eu vou retirar essa dúvida? Você vai através dos nossos canais. Se for de Civil 3D, é muito provável que vai chegar para mim essa dúvida e a gente vai sanar ela, tá? De maneira até você ter a total compreensão, tá bom? É, a MapData, ela está presente, como a gente disse, em todo o Brasil, nos principais centros, né, nas principais capitais. E nós temos diversos canais para você entrar em contato com a gente, tá? Gente, estou aberto a mais dúvidas, tá? Se algum precisa de mais esclarecimentos, a gente está à disposição. Você vai ver pouquíssimo conteúdo dela disponível, porque realmente uma coisa que surgiu bem recentemente e é muito interessante pela propriedade que ela tem. Quem é mais velho do uso de produtos Autodesk vai lembrar que no Land tinha uma função de Grading Wizard, que ele calculava um platô e a saia e fazia o balanceamento, né, do material que você sugerisse. E esse balanceamento também ele sugeria uma cota, né, para você onde vai dar esse balanceamento. Então, isso é uma grande evolução que permite com que você faça um estudo de diversos objetos, né, diversos patamares, zonas, sentido de declividade, né? Você pode ter múltiplos sentidos de declividades. Então, é uma ferramenta muito mais interessante. É uma ferramenta que é principalmente feita para pré-análise, né? Onde você vai poder chegar a contento no seu projeto de terraplanagem. Ela já é disponível, tá? Então, se você não tem, você provavelmente pode estar desatualizado o seu Civil 2022. Você atualizando ele, você já consegue ter acesso a essa ferramenta, tá? E aí ela é gratuita, não tem nenhum custo, tá? Outra, para quem tiver interesse também nesse nosso treinamento, tá? Nós temos dentro desse conteúdo, você vai aprender a trabalhar com platôs, parcelamento de solos, interseções e corredores, tá?
Você vai aprender a trabalhar com feature lines, você vai aprender a trabalhar com o alinhamento vertical, tá? E horizontal. Você vai aprender a criar rotatórias, gerar as tabelas, tá? Utilizar também o Vehicle Tracking, porque o Vehicle Tracking tem uma ferramenta muito interessante de criação de estacionamentos, onde você, por exemplo, para quem trabalha com loteamentos, estacionamentos para comércio, né, que você tem um grande número de vagas, e vagas para deficientes, vagas para idosos, né, que você tem que cumprir em virtude da legislação, no Vehicle Tracking você também consegue gerar um relatório da quantidade de vagas que você está trabalhando. E agora foi adicionada essa nova opção do Grade Optimization. E também nós temos, né, outros treinamentos, se você se achar interessante. Né? O introdutório a gente aborda bastante temas e nos módulos específicos a gente vai aprimorando os temas, né? Como drenagem. A gente já tem um outro webinar sobre drenagem, tá? Sobre o fluxo de trabalho para drenagem. E o próximo a gente vai, prometemos falar também sobre geotecnia, tá bom? Kátia, boa tarde. Se você tiver um conhecimento bom de AutoCAD, eu falo para você que é sempre importante fazer o introdutório, tá? Porque o introdutório ele vai te dar um conhecimento mais amplo de diversas ferramentas. Por exemplo, no módulo de loteamento e movimentação de terra, a gente quase não aborda nada de drenagem, tá? De criação de redes. Então, o introdutório ele vai te dar um conhecimento um pouco mais amplo das integrações do Civil 3D com outras ferramentas, tá bom? Agora, se você já tiver um bom conhecimento de AutoCAD, como é uma base, né, comum entre os softwares, o curso, se você vai utilizar principalmente para o projeto de terraplanagem, ou se você pode fazer ele sim, que a gente começa, né, introduzindo as ferramentas, por isso que elas, às vezes algumas, né, se você pegar o introdutório e pegar a movimentação de terra, tipo, a gente fala de movimentação de terra em ambos, tá? Com feature lines, por exemplo. Mas é claro que no movimentação de terra a gente começa a utilizar ele de maneira muito mais complexa, né? Porque no introdutório a gente cria um platô simples, né? A função é você aprender a utilizar as ferramentas. Já no módulo é você já pensar no módulo de loteamento e movimentação de terra, você já pensar como um projeto mesmo, né? Você recebe uma planta fabril aí, você tem diversos pisos que você tem que trabalhar, então você vai ter que criar diversos feature lines, algumas com gradings, outras não. Então você vai aprimorar esse conhecimento. Mas eu recomendo, faça o introdutório sim, que te dá um conhecimento mais amplo, tá, Kátia? Aí, se você se interessar, também dá para fazer o de movimentação de terra. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar por aqui, tá? Deixando novamente os nossos canais de contato para você, se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em qualquer um dos nossos canais e falar com nossos times de suporte, nossos times comerciais, para atender as demandas de vocês. Muito bem. Gente, muito obrigado por todos que acompanharam e até a próxima.